Paulo Brito, na hora da verdade, vai começar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Que tenham os senhores todos um bom dia. Tá desligado. E que tenham todos aí um bom dia, um abraço. Estamos chegando aqui, senhoras e senhores, para mais um programa Paulo Brito no ar. Compartilhe o nosso programa, agradecemos o seu carinho. Entre no nosso canal, YouTube, a nossa rádio 24 horas, porque afinal de contas a nossa finalidade é colocar você a par de tudo que acontece. E estamos abrindo mais um programa. Hoje, dia 2 de dezembro do ano 2020, 112 anos comemora a cidade de Araçatuba. Parabéns aos araçatubenses, parabéns aos seus administradores, aos seus empresários, aos seus trabalhadores e aos seus moradores. Recebam os cumprimentos de todos nós. Parabéns a Araçatuba, 112 anos, o orgulho do estado de São Paulo, o orgulho da Noroeste e o nosso orgulho de Araçatuba ser a nossa vizinha. Esse programa tem a produção minha, Paulo Brito, sou eu mesmo, produção também de Débora Rayane Barbosa, departamento de jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, departamento jurídico, doutora Érica Polinário, doutor César Aguiar Contel, doutor Joel de Almeida, mandando um abraço muito especial ao nosso querido doutor Joel de Almeida em Araçatuba. Também os nossos colaboradores, retorna aí com muita alegria para todos nós, a nossa querida Andréia Oliveira em Penápolis. Participação especial também de Gilmar Carvalho, da cidade de Buritama. Cássio Bettini fala sobre tecnologia. Também Walter Pacelli, Chapeuzinho, fala de esportes no Bola na Rede e ainda o plantão na polícia, falando francamente. Colaboradores, Diogo Sobreira nos prestigiando sempre, Marquinhos Cocada nos dando aí o carinho das suas informações e, acima de tudo, fazendo com que esse programa tenha uma missão: informar, orientar, levar os fatos, os comentários e as melhores entrevistas feitas. Realmente de um modo diferente, porque aqui o papo é diferente. Nós estamos trazendo sempre um convidado, uma convidada, uma autoridade, uma personalidade para conversar com todos nós aqui. Isso nos envaidece muito. Queremos lembrar que temos aí apoio da Bom Plano, Organização Funerária Bom Pastor, Engeune Engenharia, direção do Dr. Sérgio Donado, Willy do Rochinha, Empório Biju, muito mais para você, Rua Saudades 520. Também conosco aí, Engeune Engenharia, já falei, Dr. Sérgio e do Willy do Rochinha, Morena Móveis, muito mais para você, IOB, Instituto de Óleos Birigui, direção Dr. Benhur, Dr. Rogério. Também conosco nessa caminhada, agradecemos Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença. Lalo Homem e também conosco Lalo Kid e Alto Posto Lalo, empresas que nos dão suporte para a apresentação de Paulo Brito no ar. Ainda conosco, isso nos dá uma alegria grande, meu parceiro de sempre, Ali Jabac, o Aluche, de Aluche Tecidos e Confecções, Aluche Jeans e muito mais ainda. Morena Móveis, são 3 lojas Morena Móveis, em Araçatuba, Valentina Móveis, em Buritama, Tropicália Pães e Doces, conosco aí, para nossa alegria, retornando aí, Lâmina, Laboratório Diagnóstico e Análises Clínicas, o Dr. Rodrigo Sintra, Clínica Dentária na Barão do Rio Branco 953, Pereira Veículos, um abraço todo especial para eles, a Ótica V+, onde você vê muito mais, com muito mais precisão, à frente, 24 anos em Birigui, um abraço para o Carmo, torcendo cada vez mais para o Bandeirante Esporte Clube, também aí conosco aqui, e isso nos envaidece muito, a Biritur, do nosso querido Pereira. Birigui Piscinas, o maior estoque de piscinas de Birigui, região em Birigui Piscinas, lá você tem tudo. Birigui Piscinas,
na Avenida Euclides Miragaia. Está lá o Júnior, a Simone, o Júnior e também a Cristina para atender a todos. Bom dia, doutora Débora. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Estamos chegando e estamos trazendo as primeiras informações do programa de hoje. Lembrando mais uma vez que hoje é o dia D. Bandeirante Esporte Clube enfrenta a Associação Atlética Oswaldo Cruz, precisa ganhar, vai vencer e vai continuar. As principais manchetes que valem por notícia. A Débora Rayane traz as manchetes do dia. Covid-19. Plano Nacional de Vacinação terá 4 fases. Câmara de Birigui aprova programa de capacitação sobre TEA na rede de ensino. Um dia após Criciúma, Cametá, no Pará, é alvo de ataque de bando armado. Procon exigirá que Apple disponibilize carregadores para consumidores. Após mensagens racistas, prefeita eleita de Bauru é ameaçada de morte. No plantão da polícia, homem é preso após agredir a esposa em Araçatuba e adolescente de 16 anos é executado na madrugada no Alvorada. No dia do chororô, a Câmara Municipal de Birigui, alguns vereadores fizeram uso da palavra. A enfatização dada pelo vereador Eduardo Dentista deixou muitos e muitos aí atentos às suas palavras. Ele está saindo do PT, Partido dos Trabalhadores, onde com muita honra vestiu a camisa vermelha durante 4 anos de mandato. E, naquele linguajar popular, poderia significar os dizeres: se é por falta de adeus, até logo. Alguns vereadores que estarão retornando fizeram os elogios e agradecimentos. Os que não voltam pediram o apoio para aqueles que estão chegando. Bandeirante Esporte Clube vive uma expectativa muito grande. Nesse momento, senhoras e senhores, jogadores do Bandeirantes passam sobre um teste do Covid-19 aqui na Lâmina, aqui na Praça Américo Fioroto, onde também está o laboratório de análises clínicas da Lâmina. Prefeito Municipal de Birigui faz os últimos preparativos aí para fazer com que algumas obras ainda sejam inauguradas. Pelo andar da carruagem, parece que esse ano ficaremos sem a inauguração do novo prédio da Câmara Municipal. Aguardamos o pronunciamento do presidente Baroni. Também, senhoras e senhores, o comércio em Birigui vai funcionar a partir do dia 7 em horário especial, até às 8 horas da noite. A Associação Comercial e Industrial de Birigui deve fazer um balanço geral e as explicações devem ser dadas sobre o horário de funcionamento nesta fase. Em São José do Rio Preto, estão pleiteando aí que o comércio lá fique aberto 12 horas. Birigui, por enquanto, 10 horas. Walter Pacelli, o Chapeuzinho, traz as manchetes esportivas. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nessa quarta-feira. O meu destaque: Santos perde na Libertadores, mas classifica para a próxima fase. Atlético Paranaense é eliminado pelo River Plate da Argentina. No Rio de Janeiro, ontem à noite o Flamengo perdeu no Maracanã nos pênaltis e deu adeus à Libertadores. Torcida do Flamengo pede a saída do técnico Rogério Ceni. Hoje à noite, o Corinthians abre a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians encara a equipe do Fortaleza. Hoje tem muitos jogos pela Copa Paulista, jogos de volta. Os jogos acontecem às 15 horas. Pela segunda divisão, o Bandeirante encara um jogo decisivo no Pedrão. Hoje à tarde encara a equipe do Oswaldo Cruz. Vários jogadores do Bandeirante é suspeito de Covid e pode não jogar hoje à tarde contra o Oswaldo Cruz. Saiu o juiz do jogo para Bandeirante Oswaldo Cruz. Douglas Marques de Flores, 34 anos, é o juiz que apita hoje à tarde o jogo entre Bandeirante
e a equipe do Oswaldo Cruz. Já já a gente conta tudo isso aqui no Bola na Rede e na rádio do Paulo Brito. Walter Parceiro, o Chapeuzinho trouxe em nome de Lalo Calçados e Esporte Detalhe, que faz diferença, os assuntos importantes ligados aí ao esporte, em especial o Bola na Rede. Muito abraço, muito carinho, muito respeito, muita torcida, é o que fazemos todos nós biriguenses. O Bandeirante Esporte Clube vive esta tarde as mesmas emoções de sempre, ou seja, fazer o torcedor botar fé, acreditar e naquela esperança, naquela ansiedade de ver com que ele consiga mais um grande resultado. Em razão disso, hoje à tarde, a partir das 4 horas, também a Rádio Paulo Brito, a partir das 3h30 da tarde, estará trazendo as emoções desse jogo em cadeia com a Federação Paulista de Futebol, que também é responsável pelas imagens do jogo. Hoje, então, aqueles que quiserem nos acompanhar, em nome da frente, será um prazer muito grande tê-los como nossos convidados. A nossa diferença é que a transmissão é feita através dos próprios narradores da Federação Paulista de Futebol e do qual nós ainda estamos caminhando, engatinhando para a possibilidade de uma equipe própria. Mas estaremos aqui dando os pormenores todinho desse encontro. Provavelmente teremos a parceria do Diogo Sobreira, também para uma análise aí de intervalo, mas agradecemos a todos. Mas a Rádio TV Beck, com o comando lá do Carlos Alberto Teixeira, mais calmo hoje, com a participação do Rafael, com a participação, com a participação também do Murilo e do Lincoln, estarão fazendo a cobertura desse jogo, que é, sem dúvida nenhuma, muito importante para o Bandeirante Esporte Clube. Tão importante quanto o aniversário de Araçatuba. A nossa querida vizinha, a nossa vizinha querida, hoje completa 112 anos. Birigui, é a tosse, viu, gente? Birigui tem 109 anos. Um negócio que até hoje não deu para me entender é que foi feito a estrada de ferro. Perfeito? Os nossos fundadores, os nossos bandeirantes, hoje vai ser ruim, viu? Desceram de Bauru para cá. Primeiro, lógico, e é claro, não tem uma outra explicação convincente. Tiveram que passar por Birigui para chegar em Araçatuba. Como é que Araçatuba tem 112 anos e nós temos 109? Alguém poderia me explicar isso daí? Sérgio Godinho, o nosso querido Alberto Vedevoto, o doutor Salvador Gianpietro, porque até hoje eu não entendi isso daí. Se Birigui tem 109 anos e Araçatuba tem 112, como é que... Então eles passaram direto por Birigui aqui e depois foram a Araçatuba primeiro e depois voltaram? Aqui nós temos, aqui onde nós estamos aqui, eram os índios coroados. Ali onde a Débora mora, ali para cima, eram os caigangues, né? Aqui eram os índios coroados, pacíficos, né? Pinga, cachaça, espelhinho, batão. Lá não, lá era o cortador de pescoço. Então, por isso que lá em cima é muito alto e aqui embaixo é muito baixo. Vamos aguardar? Parabéns, Araçatuba, 112 anos. Olha a mensagem que o Barretinho mandou pra gente em nome da Prefeitura de Araçatuba. Cidade amiga de todo mundo, cheia de vida, sol e suor. Cidade linda do boi do asfalto, de gente boa que tá melhor. Araçatuba, nome de fruta que adoça a boca e o coração. Cidade feita de muita luta que se ergueu aqui neste chão. Araçatuba tá mais bonita, com mais visita deste mundão. Cidade rica de belos rios e o braço forte do cidadão. Araçatuba tá bem na fita, com mais saúde e educação. Cidade amiga, cidade linda, terra querida, que tudo é bom. Cidade amiga, cidade linda, terra querida, que tudo é bom. Desenvolvimento faz bem pra gente. Parabéns, Araçatuba. 112 anos, cada vez melhor. Prefeitura de Araçatuba. Eu quero parabenizar a assessoria de imprensa de Araçatuba e a sua agência de publicidade pelos trabalhos que eles fazem em termos de divulgar Araçatuba através de todos os canais de televisão. Ontem e anteontem, esses dias todos, mesmo na campanha política,
havia o trabalho que a Prefeitura de Araçatuba realiza, produz. Nós estamos aí comemorando mais um aniversário de mensagem por parabéns a Birigui, apenas na lembrança, parabéns Birigui, que no próximo dia 8 comemora 109 anos. É a mensagem que nós fazemos. E lá são atentos, viu? Atentos mesmo na divulgação e na venda do produto que chama Araçatuba. Porque, lamentavelmente, em muitas e muitas prefeituras, a nossa e a região todinha ainda, não se dão essa preocupação de fazer esse tipo de divulgação da cidade através dos importantes órgãos de comunicação, imprensa, porque, lógico, todos fazem a sua colaboração. Independente disso, um abraço para o prefeito Dilador Borges. A recuperação dele é a nossa torcida. Dilador Borges, mensagem do prefeito de Araçatuba no dia que Araçatuba faz aniversário e lá hoje é feriado municipal. Dilador. Olá, meus irmãos araçatubenses. Mesmo aqui desse isolamento, junto com a Adelmerce e a minha família, eu quero estar junto, unido com todos vocês nesta data tão importante, nesta quarta-feira, né, para aplaudir a aniversariante mais importante do dia, a nossa querida Araçatuba, nos seus 112 anos. Estamos aqui imbuídos, né, para dar continuidade nos trabalhos, que Araçatuba seja cada vez mais progressista, né, acolhedora e cativante. Precisamos, unidos, continuar essa caminhada. Uma cidade que merece o nosso carinho. Esse é o meu propósito. Quero agradecer a todos que têm orado, têm rezado por mim, feito as suas preces, pensado em mim. Eu mesmo aqui à distância, no isolamento, não deixo de pensar em todos vocês. Unidos seremos mais fortes. Será 4 anos de muita luta e de muitas realizações e muito progresso. A todos os filhos desta jovem senhora, o meu muito obrigado e parabéns, Araçatuba, a todos nós que somos araçatubenses. Muito obrigado. Obrigado você, Dilador Borges, boa recuperação. Você vê, prefeito de cama, e é uma doença que assusta e pode matar, mesmo assim, lá no seu apartamento, lá no Unimed, ele preparou essa mensagem para cumprimentar a sua cidade, cumprimentar a sua população e cumprimentar a todos. Obrigado, Dilador, aí, por essa mensagem, em nome de todos aqueles que nos acompanham nesse exato momento, que estamos torcendo para o progresso de Araçatuba. Mas a nossa torcida maior, Dilador, meu amigo, é a sua saúde, viu? Que você recupere o mais rápido possível. E agradecer o Barretinho aí por envio de todas essas colaborações aqui, em especial para o nosso programa. Lembrando que o Barretinho, meu amigo já de mais de 45 anos, é mais ou menos isso daí, viu? Me lembro do Barretinho, 45 anos, se fizer a conta, nós começamos lá em Araçatuba com o Silvio Venturoli, prefeito, depois veio o João Cuiabano, depois veio o Silvio, depois veio aí um montão de gente, então são mais de 45 anos. Barretinho, para quem não sabe ainda, ele é pai do Paulo Henrique. O Paulo Henrique vai ser assessor, e já é denominado aí como oficial, assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Birigui, na administração do Leandro Maffei, que deve retornar a Birigui ainda hoje. E o Paulo Henrique, que é filho do Barreto. Ô Paulinho, de vez em quando conversa com o pai aí, porque o pai entende muito de publicidade. Só para quem não sabe ainda, eu vou contar a história. O Barreto foi dono do jornal que hoje é a Folha da Região. O Antônio Barreto dos Santos, Barretinho, juntamente com o Deletese, montaram ali na Marechal Deodoro, em frente ao jornal A Comarca, e montaram o jornal Folha da Região. E esse mané aqui esteve na inauguração, no lançamento do jornal Folha da Região, que tinha também um dos maiores jornalistas que eu conheci e que tive a oportunidade de trabalhar junto, o Birajara Lemos, o Bira para nós, Odorindo Perenha,
que leva o nome de uma principal avenida em Araçatuba. Ele montou lá em Araçatuba, o Barretinho, montou o jornal Folha da Região, mais tarde, bem mais tarde, vendido para o grupo do Genilson Sench, que é proprietário até hoje do grupo Folha da Região, através da esposa do Genilson, já falecido. Depois de montar a Folha da Região em Araçatuba, o Barretinho e o Deletese montaram em Penápolis o jornal O Interior, que posteriormente foi vendido. Aqui em Birigui ele teve uma participação muito grande no jornal Noroestino, no jornal o Biriguense, não, no jornal A Comarca, e também aqui no Diário, aliás, Comarca não, Diário de Birigui. Estou ficando velho mesmo. Então o Barretinho é um jornalista nato, de muita categoria e de muita seriedade. E também me parece que ele tem 2 emissoras de rádio, que ele também é sócio de 2 emissoras de rádio. Então, um cara da imprensa, um cara jornalista, um homem de imprensa. Então, Paulo Henrique, encosta no velho, que o velho conhece muito, e todo esse conhecimento do velho transferido para você, você vai colocar em prática aqui na assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, e que seja imparcial, como seu pai sempre foi. Um recebe a notícia, todos vão receber a mesma notícia, viu? Não dê favoritismo para esse nem para aquele. Faça aquilo que o teu pai sempre foi, imparcial em todos os sentidos. E vamos em frente. Vamos em frente com muito mais informação aqui. A Débora trazendo aí, em nome todo especial da Tropicália Pães e Doces de Buritama, as primeiras informações no Paulo Brito no Ar. Lembrando, 15h30 de hoje tem Bandeirantes e Oswaldo Cruz aqui nesse canal. Covid-19. Plano Nacional de Vacinação terá 4 fases. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 terá 4 fases. Em cada etapa serão atendidos determinados tipos de público, escolhidos a partir do risco da evolução para quadros graves diante da infecção, da exposição ao vírus e de aspectos epidemiológicos da manifestação da pandemia no país. A primeira fase terá como prioridade trabalhadores da área da saúde, pessoas com 75 anos ou mais e idosos em instituições de longa permanência, como asilos. Na segunda fase, a imunização será focada nos idosos de 60 a 74 anos e pacientes a partir de 60 anos são considerados grupo de risco pelo risco maior da contaminação evoluir para uma morte. Na terceira fase estarão pessoas com comorbidades, condições médicas que também favorecem o agravamento do quadro. Entre doenças crônicas incluídas nesse grupo estão os cardiopatas e doenças renais crônicas. E a quarta fase vai focar professores, força de segurança, trabalhadores do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. O conjunto desses segmentos soma 109 milhões de pessoas que deverão receber cada uma 2 doses. No comunicado do Ministério sobre a reunião, não há informação sobre a vacinação na população restante. Hoje, às 15h30, nesse canal, você tem Bandeirantes e Oswaldo Cruz. Tem mais informação em nome todo especial de Lalo Calçados e Esportes. Câmara de Birigui aprova programa de capacitação sobre TEA na rede de ensino. Os vereadores de Birigui aprovaram na sessão desta terça-feira projeto de lei que institui no município o programa de capacitação sobre o transtorno do espectro autista para professores das escolas da rede pública municipal. Conforme o texto, o programa será realizado anualmente nas primeiras semanas do mês de abril, em referência ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 daquele mês. Serão feitas palestras e treinamentos com profissionais especializados no assunto, como psicólogos, neurologistas, psiquiatras, terapeutas, pedagogos, pais e pessoas com certificados educacionais referentes. Para isso, o Executivo poderá realizar convênios com as entidades como a PAI e a Associação de Pais e Amigos do Autista. O projeto foi aprovado por unanimidade com 13 votos. A pedido dos autores, os vereadores Andrei Servilati, o Andrei da Unicred e Leandro Moreira, foi retirado de tramitação o projeto de emenda à lei orgânica do município, que, se aprovado, permitiria a contratação de serviços de parentes de ocupantes de cargos comissionados ou de direção pela administração pública.
As 2 homenagens da noite foram aprovadas. Uma delas de autoria da vereadora Carla Protetora, denominada Rua José Borella, a Rua 8 do condomínio residencial Adisa. Na segunda propositura, o vereador Andrei da Unicred homenageou o próprio pai, Rubens Cervelati, como nome da Rua 14 do mesmo condomínio. A sessão de ontem também serviu como um chororô. Alguns vereadores lamentaram profundamente o resultado das urnas, não conseguiram os objetivos. A votação de alguns foi bem inferior esse ano à votação obtida na eleição passada. Não chegaram a ser eleitos, lamentaram profundamente, mas de cabeça erguida diz que estarão sempre à disposição, sempre atentos, porque alguns mesmo não sendo eleitos aí para serem possados dia 1º, ficam na qualidade de suplentes e poderão assumir praticamente desde que haja qualquer problema ligado a um dos titulares que vai ocupar o cargo, o suplente assume. Também gostamos do discurso feito pelo Ferrari, feito de peito aberto, abriu o jogo, diz que vai ser aí um seguidor da Câmara Municipal, como recebeu críticas construtivas, críticas destrutivas, ele vai acompanhar e também vai fazer devidamente as suas posições em relação ao andamento da Câmara, mas estará sempre de antena ligada. Também gostamos do discurso feito pelo vereador Leandro Moreira, que enalteceram o trabalho deles durante o trabalho que foi feito como vereador, desejou boa sorte ao Vadão e o pastor, que são do seu mesmo partido, PTB, e que a vida continua. O discurso mais enfocado aí num tchau-tchau, não se é por falta de adeus, até logo, foi feito pelo vereador Eduardo Dentista, meu amigo. O Eduardo disse, agradeceu a todos os 403 amigos que depositaram nele o voto, não há possibilidade dele ter uma continuidade e estaria já naquele momento desligando do Partido dos Trabalhadores. A alegação é muito simples. O que se pôde apurar e o que se soube aí, que não houve uma grande cobertura dado aos integrantes do Partido do Trabalhador, do diretório do Partido dos Trabalhadores, em relação à candidatura do próprio Eduardo, que é o titular na Câmara Municipal, optando aí alguns membros do próprio partido a fazerem campanha para outro determinado candidato a vereador. E que, na opinião do próprio Eduardo e na opinião dos próprios amigos seus, faltou um pouco de apoio do partido para a sua candidatura. Inclusive um pronunciamento feito pelo deputado federal Arlindo Quinalha, apoiando um outro candidato, esquecendo que o seu braço direito aqui em Birigui era um vereador titular na Câmara Municipal e que trabalhou atentamente, tanto pela campanha do Lula, do Eduardo, do Haddad, pela campanha também da Dilma, e etc, e mais etc, sempre foi um fervoroso defensor do Partido dos Trabalhadores. E ontem ele deu aquele se é por falta de adeus, até logo. Próxima sessão agora será na próxima terça-feira e serão definidos mais posições ainda. Alguns vereadores estiveram ausentes da sessão de ontem, também presidida pelo vereador que vai fazer falta aí, que é o Felipe Baroni Brito, que também fez um grande trabalho, talvez o trabalho mais importante em termos de Câmara, quando começou, está construindo e deve entregar o prédio da Câmara Municipal lá no Alto do Silvares. Aí, independente disso, trouxe também a TV Câmara para a Câmara Municipal, canal 18, e ainda a Rádio Câmara, que também vai funcionar, dependendo, é claro, da própria condição do novo mandatário da presidência da Câmara a partir do ano que vem. Enfim, uma sessão que a gente pode dizer, uma sessão de chororô. E vamos em frente, parabéns a todos que lá estiveram, né? E vamos em frente com mais notícias, daqui a pouco tem mais informação, tem esporte e tem muito mais ainda. Desta feita, mais notícias em nome da Organização Bom Plano, da Funerária Bom Pastor, da minha amiga Luciene Rosseto. Procon exigirá que Apple disponibilize carregadores para consumidores que exijam.
O Procon de São Paulo informou em nota nesta quarta-feira, dia 2, que exigirá da Apple que forneça o carregador para clientes que comprarem os novos iPhones e exigirem o equipamento. O órgão cita que notificou a Apple para explicar sobre a venda de novos modelos do iPhone sem carregador e teve como resposta que existem muitos desses dispositivos no mundo e que os novos não são utilizados. Diante disso, tomou a decisão de vender os aparelhos sem carregador com o objetivo de ajudar a reduzir a emissão de carbono e o lixo eletrônico. O Procon entende que ao comprar um novo aparelho, o consumidor tem a expectativa de que não só o iPhone apresentará melhor performance, como também o adaptador de energia. Lembrando que o dispositivo é peça essencial para o uso do produto, informa a nota. Esta tarde tem Bandeirantes e Oswaldo Cruz e a partir das 15h30 aqui no programa Paulo Brito você acompanha o jogo em nome todo especial de À Frente, Biritur, lá no Calçados e Esportes, Aluche Tecidos e Confecções, Folia de Maria em Araçatuba e também conosco aqui em Empório Biju e Organização Bom Plano e Ótica V+. Esta tarde tem Bandeirantes e Oswaldo Cruz às 15h30 aqui e é claro com o nome também da Frente e Lâmina Laboratório Diagnóstico nesse momento. Realiza o teste de Covid dos jogadores do Bandeirante Esporte Clube. E vamos em frente com muito mais notícia para a nossa alegria. Retorna aí a nossa querida André de Oliveira. André de Oliveira, direto da cidade de Penápolis, em nome de Birigui Piscinas. Tudo em piscinas. Débora, trazendo aí a Andréia de Oliveira. Bom dia, Andréia. Bom dia, Paulo Brito, bom dia para todos que acompanham este canal. E a Prefeitura Municipal de Educação de Penápolis informou que para o ano letivo de 2021, a oferta de vagas para os CEINs, antigas creches, especialmente para as turmas de berçário 1 e 2, que correspondem às crianças menores. De acordo com o último levantamento efetuado pela Secretaria de Educação, no dia 27 de novembro, havia cerca de 40 crianças na lista de espera para a creche. Entretanto, as unidades possuem 177 vagas disponíveis, ou seja, a oferta de vaga é maior que a procura. A Secretaria Municipal de Educação comenta que essa é a primeira vez que a fila de espera por vaga em creche é zerada. Então, Prefeitura zera a demanda reprimida em creche na cidade de Penápolis. E a Secretaria Municipal de Saúde de Penápolis informou que na segunda-feira, dia 30, foram registrados 1.827 casos positivos de Covid-19. Dos casos positivos de Penápolis, um paciente permanece internado. 215 pessoas estão em quarentena. 1.567 pacientes estão recuperados. Até o momento foram registrados 44 óbitos por Covid-19, 21 homens e 23 mulheres. Então, 174 casos positivos são registrados neste final de semana na cidade de Penápolis. E vamos falar de Avanhandava. Uma das curiosidades da eleição de 2020 foi a votação da doutora Márcia Aparecida Peraza, conhecida como Márcia Dentista. 210 votos, a mesma da eleição de 2016. Ela será a primeira mulher a exercer 3 mandatos na Câmara Municipal. Doutora Márcia agradeceu a votação e disse: manter os votos é uma satisfação. É difícil mantê-los. Deixo a todos o meu carinho e minha gratidão. Fiz minha campanha no corpo a corpo, com algumas visitas também. O povo escolheu e o trabalho vai continuar, foi o que disse a dentista. Então, em Avanhandava, reeleita, Márcia Dentista repete votação com o mesmo número de votos de 2016. Andréia de Oliveira para o canal do Paulo Brito. Obrigado, Andréia, trouxe aí. Obrigado, Andréia. Opa, obrigado, Andréia, trouxe aí as informações direto, tanto de Penápolis como Avanhandava nesse exato momento. Empório Biju, muito mais para você. Aproveita as grandes promoções do Empório Biju, que tem aí perfumes em promoção, bolsas e muito mais. Empório Biju, Saudades 520, direção da Patrícia, tá lá a Heloísa. Engeune Engenharia, direção Dr. Sérgio Donado, Willa e do Rochinha. Quando for para São Paulo, vai de ônibus, viu? Vá a pé não, viu? Vai de ônibus. Vai com a Biritur, viagem, turismo e excursão. Às 15h30 de hoje, aqui nesse canal, você vai acompanhar Bandeirantes e Oswaldo Cruz para frente, Bandeirantes. A nossa fé te empurra. Nós estamos com um tempo quente aqui, um calor danada. Como será que está a nossa querida Gilda Milani lá em Milão nesse exato momento? Deve estar um
uma temperatura que assustaria muitas e muitas pessoas aqui no nosso território paulista. 5 graus, Paula, ela 5 falou. graus estava no começo, parece que foi para 2 graus agora, né? Não, ela acabou de comentar Então aqui. vamos lá, vamos mostrar como é que tá. Buongiorno a tutti. Bom dia, Brasil. Hoje Milão tá assim, um pouquinho de neve. Tá um pouquinho frio aqui, tá? Só um pouquinho. Tá aí, mostramos Milão, mostramos onde a Gilda mora, 5 graus, depois 2, depois 5, mas realmente lá tem que ter muita coragem, muito cobertor e muita força de vontade. Um abraço, Gilda. Aproveitando aqui, Paulo, Wilson Cristóvão mandando bom dia, abençoado, sucesso, prosperidade no programa. A Gilda, oi Débora, fala para o Paulo que mandei forte abraço para ele e para você. Tô acompanhando. Hoje aqui está nevando, frio de 5 graus. Marlene Mantovan assistindo, o Israel Camargo também e o Olair Trepiche falando meu velho amigo. Olair, que saudade de você, meu irmão. Grande Olair, grande parceiro, grande amigo, muitos e muitos anos, muitos e muitos carnavais juntos. Ô, Lair, um beijão pra você, saudade de você. Vamos ver se acaba essa situação logo aí, pra gente se cruzar, bater papo, sempre é muito gostoso. Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande e de muitos e muitos anos a família Trepiche. Eu convivi muito com essa família, desde o tempo quando a serraria era aqui na rua Rio de Janeiro, hoje Maestro Antônio Passarelli, ali na esquina da São Francisco, onde hoje é o Carlito Restaurante, o antigo prédio do Carlito Restaurante, ali foi também, ali era Serraria e Transmadeira Trepiche. E nós com Orlando, com o Adair, com o Arvinho, nossa, vivemos momentos grandiosos. E sem dúvida nenhuma, a família Trepiche é um orgulho para mim fazer parte dessa amizade, desse carinho com a família Trepiche. O Lair, a turma toda, nosso abração, o Celinho, um abração muito grande mesmo, uma saudade muito grande, porque realmente aí essa situação afastou todos nós, inclusive até o caminhar é mais difícil. Mas dali a Serraria Transmadeira Trepiche, do Orlando Trepiche, eu criei o slogan para eles, Serraria Transmadeira Trepiche, de Orlando Trepiche, o rei da madeira, madeira para cobrir uma cidade inteira. E essa propaganda ficou muito famosa na Rádio Cinquentenário, depois na Rádio Irapuru, depois na Rádio Clube, depois na rádio do canal Biriguizinho, tudo, né? Então, foi uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande conviver com a família Trepiche. Inclusive, montou-se um time de futebol, nós fomos jogar lá em Mato Grosso, a rádio transmitiu um jogo em Buritama aqui, e o Santa Maria entregou o jogo, né? Eu era o nosso goleiro e nós acabamos empatando o jogo lá com o Brasil de Buritama. Grande família Trepiche, que saudades, viu, Lair? E vamos em frente com muito mais informação, com muito mais notícia. E agora, em nome todo especial de Lado Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença, já para as primeiras informações do jogo desta tarde entre Bandeirantes e a equipe do Oswaldo Cruz, chamamos Walter Pacelli. Chapeuzinho. Chapéu, bom dia. Olá, Paulo Brito, bom dia! Estamos chegando aqui no Bola na Rede, na Rádio Paulo Brito, nessa quarta-feira. Começando pela Libertadores 2020, oitavas de final, jogos de volta, 3 jogos aconteceu ontem à noite. O Santos, que venceu o primeiro jogo lá no Equador por 2-1, perdeu ontem na Vila Belmiro por 1-0. E o Santos está classificado para a próxima fase.
o River Plate da Argentina, que empatou o primeiro jogo 1-1 aqui no Brasil. Ontem, na Argentina, venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Está classificado o time argentino. No Maracanã, o Flamengo empatou fora de casa lá na Argentina 1-1 e ontem acabou empatando 1-1 contra a equipe do Racing. Nos pênaltis, a equipe argentina está classificada, venceu por 5-3. Depois da derrota nos pênaltis para a equipe do Racing, torcedores do Flamengo pedem a saída de Rogério Ceni e também cobra bastante aí o volante Ilharão, que fez o gol, levou a decisão nos pênaltis e acabou perdendo. A pressão vai ser grande na equipe do Flamengo a partir de agora, porque o Flamengo está fora da Libertadores da América. Campeonato da Copa Paulista 2020, oitavas e finais, jogos de volta. Hoje os jogos acontecem às 15 horas. Tem 15 de Piracicaba e Atibaia, Marília e Velo Clube, São Bernardo e Ponte Preta B, Portuguesa Santista e Audax, Botafogo de Ribeirão Preto e Ferroviária, Comercial e Primavera, Novo Horizontino e Água Santa e Portuguesa Nacional. Todos os jogos acontecem às 15 horas. O Campeonato Paulista da Segunda Divisão, quartas e finais, jogos de volta. Às 15 horas tem Grêmio Prudente, Mauá, Mantiqueira e Tararé. Às 16 horas tem Bandeirante Oswaldo Cruz e às 17 tem São José e Rio Branco. Falando do Bandeirante Esporte Clube, Paulo Brito, hoje à tarde o Bandeirante tem uma missão difícil pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Tem que vencer o jogo, é só a vitória interessa ao Bandeirante. Mas a situação difícil no Bandeirante Esporte Clube, o que está pegando aqui, Paulo Brito, vários jogadores do Bandeirante é suspeito de Covid-19. Nesse momento, o Bandeirante está fazendo uma avaliação de baterias nos seus jogadores para ver quem vai jogar hoje à tarde contra o Oswaldo Cruz. Exatamente. Médicos do Bandeirante Esporte Clube, diretoria do Bandeirante Esporte Clube, jogadores estão passando por uma avaliação médica para ver quem vai atuar hoje à tarde contra a equipe do Oswaldo Cruz. Meu amigo, a situação tá difícil aqui no estado do Pedrão, viu, Paulo Brito? Por exemplo, o roupeiro do Bandeirante Esporte Clube, o Juninho, ele pegou Covid-19 e acabou passando para vários jogadores e comissão técnica. Por exemplo, o vice-presidente do Bandeirante, o Cajuru, é suspeito. O segurança Fabinho também. Temos aqui também o Reginaldo, Selmo Martins, Vinícius, Gabriel Feitosa. Meu amigo, a situação aqui está crítica. Por exemplo, alguns jogadores do Bandeirante Esporte Clube é suspeito. Danilo Romão, Danilinho, Mendes, Pedro Perim, Félix, Flávio, Barbado, Rabichan, João Vitor e Luciano. A situação aqui é crítica pelo Covid-19. É só suspeito, mas nesse momento, Paulo Brito, está acontecendo aqui a avaliação médica entre diretoria, jogadores, para ver quem vai para o jogo hoje à tarde contra o Oswaldo Cruz. O jogo está marcado às 16 horas. Quem apita o jogo é Douglas Marques e Flores. Bandeira 1, Gustavo Rodrigues de Oliveira. Bandeira 2, Claudenir Donizete Gonçalves da Silva. O quarto árbitro é Juliano Dutra Pellegrini. E o avaliador de campo é Carlos Augusto Nogueira Júnior. Mas a situação aqui para montar o time do Bandeirante está difícil. Nesse momento, o Bandeirante tem 9 jogadores à disposição do técnico André Alves. E o Bandeirante vai ter que buscar jogadores sub-20 para mesclar com esses 9 jogadores que eu acabei de falar para montar o time, para ver se o time entra em campo nessa tarde contra o Oswaldo Cruz. Vamos torcer, Paulo Brito. O que vai acontecer, está acontecendo nesse momento, avaliação médica entre jogadores do Bandeirante e diretoria do Bandeirante para ver quem vai jogar hoje à tarde contra o Oswaldo Cruz, ok? Qualquer novidade a gente volta para falar aí sobre essa notícia bombástica que aconteceu no time do Bandeirante nessa manhã aqui no estado do Pedrão. Walter Pacelli, o Chapéu, falou na rádio do Paulo Brito e no Bola na Rede. Paulo Brito, até a tarde, para Bandeirante e Oswaldo Cruz. Fui! O Chapeuzinho, nesse instante, em nome de Lalo Calçados e Esportes, trouxe aí o primeiro panorama.
Vamos ver se o Gustavo, que é diretor da Lâmina. Ô Gustavo, bom dia. Bom dia, Paulo, tudo bem? Hoje é o dia, né? Torcendo aí pelo Bandeirante e que no final dê tudo certo. Muita sorte aí pra nós. Forte abraço, Paulo. Eu tentei mais algumas informações, mas como estão na fase dos exames ainda, não se pode apresentar qualquer resultado em relação à notícia divulgada pelo Chapeuzinho. O Chapeuzinho continua aqui, em nome de Lalo Calçados e Esportes, falar direto de assuntos ligados ao Bandeirantes. Nós, a partir das 3h30 da tarde, estaremos aí transmitindo em cadeia com a Federação Paulista de Futebol, Bandeirantes e Oswaldo Cruz, com participação direta lá no estádio do Walter Pacelli, aqui com o Sobreira. Ô Chapeuzinho, em ação aí, trazendo mais informação, Chapéu. Lalo Calçados e Esportes, detalhe que faz a diferença. O Chapéu já está se posicionando para que ele possa falar da onde, qualquer ponto aí, com assunto referente ao Bandeirante Esporte Clube. Eu pedi que ele fizesse algumas matérias e ele já está a posto nesse momento. Onde você está, Chapéu? Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando aqui na Rádio Paulo Brito e no Bola na Rede. Estou aqui ao lado do empresário Lalo Calçados e ele faz parte também do Bandeirante Esporte Clube. E hoje o Bandeirante tem um jogo decisivo contra a equipe do Oswaldo Cruz. Lalo, bom dia, seja bem-vindo aqui na Rádio Paulo Brito e fala sobre esse jogo que acontece à tarde no Pedrão, às 4 da tarde. Bom dia, Lalo. Bom dia, Chapéu, bom dia, Paulo. Realmente um jogo muito difícil, um jogo que, apesar dos problemas que a gente teve em relação ao Covid-19, a gente está preparado, nossos jogadores estão preparados para que a gente possa vencer esse jogo e continuar a nossa caminhada. Seria, assim, uma injustiça muito grande, né, se a gente acabasse no dia de hoje saindo do campeonato. Mas isso não vai acontecer, se Deus quiser e Ele quer, nós temos a certeza absoluta que nós iremos reverter esse placar. Você que tem uma experiência no futebol, Lalo, e você está há muitos anos no Bandeirante Esporte Clube, o que você pode passar nesse momento para o torcedor e principalmente para aqueles jogadores que fazem parte desse elenco? Eu acho o seguinte, a gente tem que ter fé naquilo que nós planejamos desde dezembro do ano passado. Esse time já foi formado, o trabalho foi bem feito e eu tenho certeza que o torcedor está satisfeito e que nós, que fazemos parte da diretoria, também estamos satisfeitos com os meninos, com os atletas que estão aí. Como eu falei, é um jogo difícil. Eu tive lá no primeiro jogo, fomos assaltados, né, pela arbitragem. Teve 2 lances assim decisivos durante o jogo, de expulsão de cartão vermelho que ele não deu. Teve um pênalti que ele também não deu a favor do Bandeirante. Infelizmente a gente tomamos um gol, perdemos o jogo de 1-0. Mas eu confio na rapaziada que ficou aí, que estão sadios, né, fora, que estão dentro do jogo, e eu tenho a certeza absoluta que nós iremos reverter esse placar, e o torcedor vai fazer parte dessa história. Muito obrigado, Lalo. Você está falando aqui na Rádio Paulo Brito e no Bola na Rede. Hoje à tarde a Rádio Paulo Brito vai transmitir o jogo, Bandeirante Oswaldo Cruz, e tenho certeza que nós vamos sair vitorioso e vamos sair com a classificação, viu, Lalo? Muito obrigado, viu? Obrigado você, um abraço a todos os torcedores do Bandeirante. Se Deus quiser e Ele quer, que nós iremos continuar nessa briga aí para o acesso da A3. Bonito o trabalho do Chapeuzinho. Chapéu, obrigado. Lalo, você sabe que eu estimo você é meu irmão, meu amigo, um dos maiores colaboradores da nossa emissora. Se estamos aqui no ar, graças ao trabalho, a dedicação, o carinho, a amizade, a sinceridade, a lealdade desse amigo de muitos anos, que é o José Carlos Saldivo, Lalo. E a fé que você tem em todo o Bandeirante Esporte Clube é aquela mesma fé que sempre te caminhou, que sempre te ajudou, que sempre te protegeu, que sempre te iluminou, que sempre esteve ao seu lado, nos bons e nos momentos mais sérios e nos momentos também de caminhar com a cabeça erguida, e você sempre fez isso. Essa caminhada, dessa esperança que você tem em torno do nosso Bandeirante Esporte Clube, será a própria realidade dos fatos a acontecer. Por isso,
esse Deus que nos acompanha, que te acompanha sempre, vai acompanhar o Bandeirantes hoje, muito embora ele não goste muito de futebol, mas Deus é nosso e nós somos dele, e nós vamos conseguir um grande resultado. Hoje, tenho certeza que você vai falar direto de lá na nossa rádio, que também é a sua rádio, que é o seu canal de televisão, e dar a vitória ao Bandeirantes Esporte Clube, e a certeza que nós vamos chegar. Obrigado, Lalo. Obrigado mesmo. Você é o cara. Também nessa caminhada aqui nós temos o abraço carinhoso, o meu amigo Carmo Gonçalves já me dizia logo cedo, à frente, que estará conosco agora, às 2 horas da tarde, 3h30 da tarde. Eu estou falando 2h30 ou 3h30? 3h30. 3h30, né? Então, olá, um abraço, hein? Uma das próximas contratações nossa aqui para a rádio vai ser o filho do Barata, o Baratinha, que é o gerente do Lalo. Esqueci o nome do garoto. Ele vai nos acompanhar aqui, vai entrar aqui também a fazer parte do nosso grupo. Já estamos tentando aí alguma negociação. Falta dinheiro, é claro, né? E o passe dele é caro, mas o filho do Baratinha, grande Baratinha, meu amigo Baratinha, quando o Baratinha fala, todo mundo escuta. Sabe tudo, viu? Então, o meu amigo o Carmo nos dizia o seguinte: nós vamos ganhar o jogo hoje, nós temos certeza que vamos ganhar. 2 horas da tarde eu já vou estar lá no campo, vou torcer, estou torcendo, quero o Bandeirantes ganhar, nós temos que ganhar nem que for de 0 a metade de gol. Precisamos vencer. E o Carmo dá à frente, botando uma fé muito grande no Bandeirantes. Ele ficou de mandar uma mensagem, quem sabe até o final do programa a mensagem do Carmo chegue aqui diretamente para os jogadores. Ontem nós tivemos o Esquerdinha, né, Débora? Será que dá para achar o Esquerdinha aí, homenageando? Não dá, né? Não tem condição. Então, mas se até no final achar o Esquerdinha aí, nós vamos trazer o Esquerdinha para bater um papo com a gente. Aqui, Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença. Lalo Kid, Lalo Homem e Alto Posto Lalo. Sempre na cobertura dos grandes acontecimentos, sempre aí valorizando o comércio. Lembrando que a partir do dia 7, dia 8, aliás, o comércio em Birigui estará aberto aí até às 20 horas. O comércio em Birigui estará aberto até às 20 horas. O Lalo Calçados, Lalo Kid, Lalo Homem até às 20 horas. E o posto Lalo lá, 24 horas à sua disposição. Morena Móveis, muito mais para você. Um abraço para o Pereira, da Biritur. Grande Pereira da Biritur, retornando conosco aí para a nossa alegria, a Lâmina Laboratório Diagnóstico e Análises Clínica, do nosso querido Dr. Gustavo, que está lá fazendo a preparação dos jogadores do Bandeirantes. Chapéu deu um susto na gente aqui, mas o Lalo deu mais um pouco de conforto, né? Vamos ver. Até agora, 9 jogadores em condições, faltam aí mais 2. Aí coloca lá o porteiro, coloca lá o Lalo, coloca o Carmo, coloca lá o... Tá o Esquerdinha? Ô Esquerdinha, dá um abraço na turma, Esquerdinha. Fala, meus amigos do BEC, jogadores, comissão, o presidente é meu amigo. Vim aqui para falar desse grande clube onde eu tive a oportunidade de atuar. Então, falo para vocês, aproveita a oportunidade. Sem dúvida, vocês têm um grande jogo aí de quarta-feira contra o Oswaldo Cruz, né? Então, façam o que vocês venham fazendo em casa e fora. Com certeza vocês precisam dessa classificação, certo? Então faça o melhor, se dedique aí que tudo vai dar certo. Um abraço do Esquerdinha, valeu? O Bizi me mandou ontem, não sei se foi o Bizi mesmo, me mandou aí um dos grandes zagueiros que o Bandeirantes teve, meu amigo também, gostava desse cara, o Josimar. Vocês se lembram dele? Acho que foi em 2002 que o Josimar jogou com a gente aqui, não foi? E um tremendo um cara, viu? Josimar, eu vou ver se até o final do programa as mensagens que o Bizi mandou para mim, tem aí a palavra do Josimar, zagueirão, tá botando fé no Bandeirantes, diz que o time que ele vestiu a camisa com tanto orgulho, entre tantos e tantos deles, foi do Bandeirantes, que tem uma torcida fabulosa, tem uma torcida sensacional, e se hoje não fosse essa pandemia, eu posso garantir para os senhores que uma hora dessa o estádio já estava lotado, viu? E seria pequeno demais, porque a gente sabe da força do torcedor, do poder de fogo que tem o torcedor, o carinho que tem o torcedor, o respeito que tem o torcedor pelo time. Então, tá aí o Josimar? Opa, esse moleque. Ô Josimar, um abraço, hein?
Bom dia, meus amigos. Satisfação estar aqui nesse momento, gravando esse vídeo aqui para vocês, jogadores do BEC, essa torcida maravilhosa aí de Birigui, que eu tive o prazer de vestir essa camisa, né? É com muito orgulho, né? Fiquei muito chateado em 2005, nós tínhamos um timaço que poderia ter conseguido o acesso à primeira divisão. Agora você está tendo essa oportunidade de escrever a história de vocês aí. Então aproveita, dá essa alegria, essa torcida maravilhosa aí por mim, por vocês e pela família de vocês. Beleza? Um abraço a todos os jogadores, comissão técnica, presidente e essa torcida maravilhosa. Eu queria estar aí nesse momento aí, poder apoiar vocês junto aí. Mas quem sabe mais pra frente a gente pode se encontrar na outra oportunidade. Beleza? Mas tô aqui na torcida por vocês. Um abraço, família Birigui. Que Deus abençoe aí. Boa sorte. Positivo, Josimar. A nossa fé te empurra, Leão. Nós enverga, mas não quebra. Hoje é a grande esperança. Eu gostaria de também estar presente lá, entendeu? Podendo narrar esse jogo, mas quem sabe, né, com as possibilidades de um dia, na caminhada que o Bandeirantes vai ter, a gente consiga ainda, pelo menos, deslumbrar o número da camisa do jogador e ao lado do Kaká, poder fazer uma narração de um jogo. Tenho uma saudade danada de transmitir um jogo, de comentar um jogo ao vivo, mas infelizmente no momento aí não oferece condição. Mas amanhã nós vamos passar lá na IOB, nós vamos passar por mais uma aplicação com o Dr. Rogério. Depois dessa aplicação com o Dr. Rogério, com a proteção de Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor Jesus Cristo, das orações de todos os amigos aí, a gente consiga já, ainda nos próximos dias, fazer a cirurgia das pálpebras, que será feita através do Dr. Lucas e o Dr. Benhur. Então, quem sabe a gente ainda pode gritar Bandeirantes subindo, Bandeirantes sendo elevado a uma outra categoria, porque nós vamos subir, pode ter certeza. Então eu fico satisfeito de poder falar do Bandeirantes, do meu Bandeirantes, o Bandeirantes de Badê, Lola e Vila, Antero, Fernando, Toquinha, Luiz Marinho e etc, né? Esse também era um timaço. Então, sem dúvida nenhuma, botamos fé nesse time maravilhoso que é o Bandeirantes Esporte Clube. Essa camisa pesa. Eu tentei conversar com o D, mas é mais fácil eu falar com o Bolsonaro, falar com o Márcio Limieri, que é o coronel, comandante lá do gabinete do presidente. É mais fácil falar com o João Dória, é mais fácil falar com quem mais aqui? Não, com esse não pode falar mais não, né? Então, do que falar com o D. Tentei uma mensagem com o D também, mas não consegui, através do Zap, falar com ele e nem ele falar comigo. Um dia a gente traz o D aqui, o próprio presidente do Bandeirantes Esporte Clube está entusiasmado, o Bizi. É uma nova força, é um novo Bandeirantes. Bandeirantes, durante esses 10 anos aí, virou um time de futebol que desacreditado, sem credibilidade, muito dinheiro em caixa, muito dinheiro mal aplicado, muito dinheiro, talvez até de uma maneira gasto erroneamente. Não vou dizer que houve corrupção, que houve nada disso, houve nem desvio, houve dinheiro mal aplicado e transformou-se num time de futebol. Hoje o Bandeirantes não é mais um time de futebol, senhoras. Hoje o Bandeirantes é uma empresa diferenciada, uma empresa que cuida do futebol, cuida da vida dos atletas, cuida dos diretores da empresa e cuida, acima de tudo, da empresa Cidade Empresa. E tudo isso graças ao trabalho desenvolvido pelo moleque, pelo menino, Ademiro Héctor Oliveira, Bizi, que de uma paixão muito grande pelo Bandeirantes, transformou e voltou, graças a Deus, e eu tive uma participação, eu e a Rádio Pérola, na volta muito grande do Bizi ao Bandeirantes Esporte Clube, porque abrimos os microfones do nosso programa, da nossa revista, para o Bizi especificar tudo aquilo que precisava o Leão. E hoje ele é o presidente dessa grande empresa. E essa empresa não pode fechar. Essa empresa não deve fechar. Essa empresa não vai fechar. Essa empresa vai dar a sua continuidade.
E hoje, a demonstração de que esses colaboradores dessa grande empresa, Bandeirantes Esporte Clube, que são esses atletas, farão aí da ponta da chuteira o seu coração. E do seu coração, a emoção da alegria, do grito de gol, do grito de uma defesa, do grito de uma torcida. Nós confiamos demais nesse time. Nós temos certeza que essa alegria que sempre tivemos. Choramos quando o Bandeirantes subiu para a primeira divisão e o meu amigo Silvio Passarelli aproveitou essa gravação, eu chorando de alegria lá em Campinas, e colocou, e ele fez a campanha política e a gravação ajudou bastante e ele foi eleito vice-prefeito. Aliás, o único vice-prefeito de Birigui que não sentou na cadeira, né? Mas nós estamos torcendo e vamos torcer cada vez mais. Bola para frente, Leão, a nossa fé te empurra, é o desejo também do Carmo Gonçalves de Oliveira. Falando em Carmo, nós tivemos também um Carmo que muito ajudou o Bandeirantes, carregou o Bandeirantes nas costas, foi presidente do Bandeirantes Esporte Clube, saiu daqui para comprar jogador lá em Lins, arrumou a maior confusão da história do Bandeirantes, meu amigo Carmo de Olinda das Neves, carinhosamente chamado de Carminho, saiu daqui ele, o finado João do Banespa, o finado Cartola e também não sei quem mais aí que estava junto, foram lá em Lins comprar o jogador do Lins, 11 horas da manhã lá na Gaúcha, o comentário espalhou e à noite nós todos apanhou. Carmo de Olinda das Neves. Um grande abraço para o pai do Marcelo, que é sem dúvida nenhuma um grande amigo meu, filho da dona Aparecida, irmão do Ademar. Carminho, um abraço, hein? Então o Carmo Gonçalves da frente aqui, mandando um abração para os jogadores do Bandeirantes Esporte Clube. O que nós temos, Évora? Bandeirantes? A Rádio Bandeirantes de São Paulo aqui, é isso? Positivo? É em nome todo especial aí de quem? A Luxo Tecidos e Confecções, Birigui Piscinas. Eu estou conseguindo dar uma olhadinha ali, vendo o que está aparecendo, né? É que está treinado já a hora de sair a propaganda. Quem que é agora? A Biritur? Mas em nome da Biritur, em nome de Lalo Calçados e Esportes, a Luxo Tecidos e Confecções, Empório Biju, Organização Bom Planta, Funerária Bom Pastor, Folia de Maria em Araçatuba, na Maitá, e Clínica Dentária Dr. Rodrigo Sintra, na Barão 953, Empório Biju, a Rádio Bandeirantes de São Paulo. O grande assalto na região central de Criciúma não mobilizou apenas a polícia, amedrontou os moradores da cidade no sul de Santa Catarina. A Rádio Eldorado de Criciúma, retransmissora da Rádio Bandeirantes na região, era a única emissora ao vivo no momento em que os bandidos sitiaram a cidade. O radialista Dante Bragato Neto estava na reta final do programa diário que apresenta quando foi buscar água e ouviu os primeiros disparos. E quando eu saí no corredor, eu escutei 4 tiros. Aí eu olhei, não vi nada, falei com o meu sonoplasta, falei, acho que a polícia está atrás de alguém aí, que eu ouvi tiros. Nesse meio tempo, nós ouvimos rajadas de submetralhadora, tiros de fuzil, né? Ele voltou ao estúdio e começou a noticiar os fatos que chegavam pelas mensagens de ouvintes desesperados. Quase 1 hora depois do início da transmissão ininterrupta, Dante foi escutar um áudio de um colega que dizia: Dante, saiam da rádio, porque as pessoas estão ouvindo os bandidos dizendo o seguinte, que monitoraram a emissora de rádio e estariam dizendo que iriam invadir a rádio. A princípio, ele achou que era brincadeira, mas outros áudios com o mesmo conteúdo começaram a preocupar. Na sequência, eu recebi mais 3 mensagens de pessoas que moram ali na região central, dizendo, olha, Dante, saiam daí, fechem a rádio, porque eles estão dizendo que vão invadir a rádio. A repercussão era grande e Dante continuou noticiando os fatos em tempo real para a população aterrorizada. Poucos minutos depois de receber as primeiras mensagens, o telefone da rádio tocou e ele atendeu. Eu atendi uma ligação telefônica e a pessoa do outro lado disse o seguinte, parem com essas informações que nós vamos invadir a rádio. Aí nós comunicamos a direção e ele disse o seguinte, então parem a transmissão.
Dante e o sonoplasta Joel Pereira apagaram todas as luzes do prédio, que fica a cerca de 150 metros do batalhão atacado pela quadrilha, e se esconderam. Não demorou muito para perceberem que estavam sendo monitorados pelos bandidos. Rapidamente nós observamos que um carro preto, nas características dos carros que foram utilizados pelos bandidos, passou muito devagar, parando na frente do portão da entrada, e depois esse carro saiu e ficou um outro carro, ficou mais tempo. Depois de 1 hora cercados, os dois viram que os carros haviam saído da porta da emissora. Mesmo assim, seguiram dentro do local, trancados até aproximadamente 3 da manhã, quando receberam a notícia de que os bandidos finalmente haviam deixado a cidade. Tá aí a informação que chegou através da Bandeirantes de São Paulo. É o programa Paulo Brito, canal aqui aberto para você, o programa Paulo Brito no ar. Lembrando, senhoras e senhores, que a partir das 15h30 de hoje, aqui mesmo, você vai acompanhar Bandeirantes e Oswaldo Cruz, a vitória do Bandeirante Esporte Clube. E na nossa caminhada, nesse exato momento, mais assuntos chegando aqui, mais informações também, para que verdadeiramente você seja o mais bem informado em tudo. Nós estamos aí, senhoras e senhores, com as movimentações de toda a nossa equipe, sempre trazendo novidade. Cássio Bettini agora, em nome todo especial da Ótica V+. Na Ótica V+, você vê muito mais facilidades no aviamento da sua receita, do seu óculos. Ótica V+, à frente, 24 anos em Birigui. Cássio? Olá pessoal, parece mesmo que a galera do universo está afim de bater um papo com a gente, hein? Vocês viram a notícia sobre um monte de OVNIs que a Estação Espacial da NASA detectou esses dias? Foram identificados 150 objetos voadores que já colocou a comunidade ovniana toda ouriçada. Mas a NASA já foi logo avisando que esse tipo de fenômeno é bem normal e já foram registrados anteriormente vários. Segundo eles, são apenas lixos espaciais que entram na órbita da Terra. Mas vamos aproveitar o embalo aí e dar uma divagada sobre a existência ou não de alienígenas. Primeiro, se a Terra recebeu visita deles, por que só alguns viram e guardam tanto segredo sobre isso? Afinal, o homem sempre gostou de exibir outras criaturas em jaulas e ainda faturar um troco em cima. Então por que não fariam isso com um extraterrestre? Segundo, será que a população mundial não teria mesmo maturidade para aguentar isso? Tipo, haveria um colapso de pânico global? Será? De qualquer forma, dessa vez a NASA já cortou o barato de novo. Quem sabe 2021? Vamos ver, né? Sou Cássio Bettini, compartilhando temas sobre tecnologia, inovação e comportamento. Até a próxima. Olha, já foi. E vamos que vamos aqui. Aqui é meio... Ainda não é tipo Globo não, mas um dia nós chegamos à igualdade da Globo, né? Nem que for a Globo Aves, né? Mas estamos a posse aqui, mandar um abraço muito grande para a turma da Globo Aves aí, e de vez em quando nos acompanha, isso nos dá um prazer muito grande. A turma do Escritório Guarani, meu amigo Nelson lá também a posse, né, Débora? Temos aí o Wilson Cristóvão, temos aí o Marcelo Becuzzi, temos aniversário de quem hoje? Do professor Gilmar Treco Cavaca, né? Ao grande professor Gilmar Treco Cavaca, que já foi presidente da Câmara Municipal de Birigui, já foi... Né? O Todd mandando bom dia, Paulo, Débora e todos os ouvintes. Marcelo Becuzzi, bom dia, Paulo. Zico Almendro, bom dia, Paulo Brito. E a Marisa Santa Rosa fazendo um comentário. Quando o Bandeirante estava falido, ninguém queria assumir. Como que é o negócio? Quando o Bandeirante estava falido, ninguém queria assumir. Não, muito ao contrário, Marisa, sempre, o Bandeirantes nunca morreu. O Bandeirantes sempre foi a força do futebol. O Bandeirantes sempre foi a alegria do povo. Que, na verdade, o Bandeirante Esporte Clube teve presidente do Bandeirantes, eu posso até citar o nome dele, porque é meu amigo particular e me autoriza tanto, quando o José Luiz Ciorim, que era dono da relojaria e ótica São Judas Tadeu, parece, não me engano se era esse nome, ele assumiu a presidência do Bandeirante Esporte Clube, ele fazia rifa de relógio de despertador
para poder pagar o almoço e a viagem do Bandeirantes nos jogos de fora, porque ninguém ganhava absolutamente nada, nenhum atleta. O atleta tinha que levar até a chuteira. O Bandeirantes só fornecia o calção, a meia e a camisa. Quando um jogador era substituído, tinha que tirar a camisa e colocar para aquele que entrava no lugar. Mas sempre houve gente que cuidou do Bandeirantes. Trabalhei com o Sidão Ferreira, trabalhamos aqui com o Tim Inácio, com o Sérgio Soares, com o Egídio Navarro, trabalhamos com gente como o Eurico Matos, o Hamilton Vejarão Ferraz, o Beto Car, uma série, infinidade de abnegados do Bandeirantes, outros tantos aí, Silvio Passarelli, enfim, nunca deixou o Bandeirantes morrer e o Bandeirantes falido. Teve presidente do Bandeirantes Esporte Clube, que hoje não está com uma situação relativamente boa, e na época ele tinha tudo de facilidades financeiras, que investiu muito no Bandeirantes, mas muito, 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 e não conhecia piscirica nenhuma de futebol, que é meu amigo Gugu, entendeu? Gostou de ser presidente do Bandeirantes e investiu. Nelson Urbano foi presidente do Bandeirantes, o Maurílio Tompsich, presidente do Bandeirantes Esporte Clube, não tinha dinheiro. Também lá, um destaque todo especial, Carlinho foi presidente do Bandeirantes. O Vila, Marisa, para você entender, o Vila, além de jogar no Bandeirantes, ele foi presidente do Bandeirantes e treinador do Bandeirantes. O professor Dario Miguel Pedro, além de jogar no Bandeirantes, ser técnico do Bandeirantes, foi presidente do Bandeirantes Esporte Clube. Então não tinha dinheiro. Houve fatos também, é Marisa, né? Houve fatos também de que alguns tiveram que fazer bingo para ajudar o Bandeirantes. O Bandeirantes nunca teve dinheiro, o Bandeirantes nunca foi suficientemente rico, nunca teve uma parte financeira definida. O Dalton Celestino Silva, presidente do Bandeirantes Esporte Clube, José Carlos Taldivo, presidente do Bandeirantes Esporte Clube, uma dificuldade danada. Prefeitura, para pedir dinheiro para Pedrão, pedir dinheiro para Cervelato, pedir dinheiro aí para outros tantos aí, era a coisa mais difícil do mundo, não davam. A única coisa que podia ceder de vez em quando eram umas peruas que tinha aí, umas Kombi, para transportar jogador. Não tinha dinheiro o Bandeirantes, nunca teve dinheiro, entendeu? Vivia única e exclusivamente da colaboração. Nem patrocínio tinha o Bandeirantes. Depois se foi crescendo um pouco mais com o adendo do estádio Pedro Marim Berbel e o abandono do estádio Roberto Goulart, que foi disputando outras divisões. Tem um restaurante na chegada de Rio Preto ali, tinha mais cheque sem fundo do Bandeirantes dali do que cheque para esperar, do que condição de pagar os almoços e os jantares que o Bandeirantes tinha que fazer lá quando jogava naquela região. Então era uma dificuldade muito grande, enorme para tocar esse Bandeirante, que nunca teve dinheiro. Começou a ter dinheiro depois que fizeram aquele negócio da venda do estádio Roberto Goulart, que ninguém sabe quanto tinha desse dinheiro aí. E que se o Biziron assumisse esse dinheiro, assumisse o Bandeirantes, esse dinheiro já tinha ido para o tacho. Já tinham acabado com esse dinheiro do Bandeirantes sem ter time de futebol. Sem ter o que tem hoje o Bandeirantes Esporte Clube, que hoje tem uma empresa, uma grande categoria. Então, se dizer que ninguém queria assumir o Bandeirantes quando não tinha dinheiro, quando quiseram assumir agora que tem dinheiro e que na época era difícil, muito ao contrário. Nós temos a história do Bandeirantes, sabemos a história do Bandeirantes e todas as suas dificuldades aí. O Otim Inácio, presidente do Bandeirantes, era pedreiro até 5 horas da tarde para depois ir para o estádio lá, e o dinheiro que ele ganhava fazendo as construções, ele comprava o uniforme Bandeirantes. O Otim Inácio está vivo aí. A grande parte que eu falei aqui está todo mundo vivo. Então, Bandeirantes, mesmo sem dinheiro, todo mundo tocou o Bandeirantes Esporte Clube e fez esse time o orgulho da cidade da Noroeste. Para subir à primeira divisão, foi necessário muita rifa pela cidade. Foi correr muita gente, não só para fazer lotação, para levar torcedor de graça, dar passagem para o torcedor, sempre foi feito isso. Agora dizer que tinha dinheiro, ainda bem que o Bizi apareceu os diretores, porque senão a essa altura nós não teríamos nem time e nem tampouco dinheiro também, isso eu posso garantir. Desculpe a sinceridade, agradeço a sua colocação, mas realmente alguém te informou errado. Mesmo sem dinheiro, todos queriam tocar o Bandeirantes Esporte Clube, porque é uma honra muito grande ser presidente do Bandeirantes Esporte Clube, e todos esses nomes que eu citei. Outros que eu esqueci
sempre Milton Coradazzi, Sérgio Soares, aliás, Sérgio Soares, não, Sérgio dos Santos, Sérgio Soares também ajudou a Killing, né? Enfim, era uma luta muito grande, uma luta enorme para levar esse time para frente, para carregar esse time, o Juninho, o Luizinho, enfim, amigos, a história do Bandeirantes, que me desculpe a sinceridade, eu conheço e conheço muito bem e posso dizer isso com muito orgulho. Se tinha dinheiro agora, um pouco de dinheiro que tinha, e esse dinheiro está salvo, viu? Com esse dinheiro aí, foi investido, não foi colocado camarote para o presidente no estádio, não. Com esse dinheiro foi comprado terreno para fazer o centro recreativo do Bandeirantes Esporte Clube. Com esse dinheiro foi feito lá uma academia. Com esse dinheiro foi reformado o vestiário. Com esse dinheiro foi feito muita coisa. Tá aí jogadores aí com pagamento em dia. Não precisou vender jogador por baixo do pano, não. Precisou fazer com que esse dinheiro fosse aproveitado e está sendo muito bem aproveitado. E tenho certeza que com esse dinheiro vai aparecer balancete. O que não apareceu balancete durante todos esses 10 anos aí que o Bandeirantes teve aí. Marisa, desculpa, viu? Um abraço, a casa é sua. Vamos trazendo mais informação, Débora? Plantão na polícia? Mais notícias. Após mensagens racistas, prefeita eleita de Bauru é ameaçada de morte. Após registrar boletim de ocorrência por ofensas racistas, a prefeita eleita de Bauru, Suelen Rossim, retornou nesta terça-feira para a delegacia e denunciou uma ameaça de morte recebida por e-mail. Na mensagem, o homem se identifica e ofende ela de macaca e alega que vai comprar uma pistola no Rio de Janeiro para matá-la na casa. A ameaça foi enviada na tarde de segunda-feira para o e-mail pessoal da prefeita. De acordo com o delegado Eduardo Herrera, a mensagem foi anexada ao primeiro boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil como injúria racial a princípio. E até nesta terça-feira, nenhum suspeito havia sido identificado. Suelen já tinha um depoimento marcado na terça-feira, onde chegou acompanhada dos pais e falou por cerca de 1h30. Durante a oitiva, ela aproveitou para denunciar a nova ameaça. Ela disse que não conhece nenhum dos autores dos ataques racistas que ela recebeu e que ela espera que os envolvidos sejam identificados e punidos por lei. É um absurdo a gente ainda ter que ouvir esse tipo de palavra dessas questões raciais. É inadmissível. A gente tem tanta coisa para discutir na cidade, tantos problemas no município e tem que discutir um assunto tão pesado. É uma minoria que ataca, mas precisa ser combatida, porque eu ainda acredito muito que as mensagens de carinho que eu recebi foram muito maiores. Que a justiça seja feita para que essa pessoa não faça isso com outras pessoas, continua a prefeita eleita. A Federação dos Jornalistas de Língua Portuguesa emitiu uma nota em apoio à prefeita. A entidade repudiou o ataque. Disse ainda que condena toda e qualquer manifestação de ódio e discriminação racial e de gênero. Mais mensagens, além da ameaça de morte, outras mensagens com ofensas foram divulgadas em um grupo do WhatsApp e no Facebook de Suelen Rossim. Coitada dessa menina, né, gente? Mas Deus é grande, Deus está com ela e vai resolver a situação aí. É perseguição, isso é normal. Os patriotas da política lá em Bauru, a velha Cacicagem, não admite que uma jovem de 32 anos seja prefeita da cidade sem limites, mas que está passando dos limites agora com essas críticas maldosas, com essas injúrias, essas difamações. Mas Deus é grande e ela vai vencer e vai dar um tapa na cara de luva de pelúcia nessa turma que está fazendo tudo isso. A melhor solução para essa turma aí seria uma coisa só: tranca. Você sabe o que quer dizer tranca? Então, se vocês sabem o que quer dizer tranca, pare de fazer essas besteiras que estão fazendo aí com a nossa querida Suelen, prefeita de 32 anos, primeira mulher a assumir a Prefeitura Municipal da cidade sem limites. E vamos em frente aqui com muito mais. Nós vamos aos nossos colaboradores e depois, para encerrar, mais notícias.
A Luxi Tecidos e Confecções e a Luxi Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em a Luxi Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. A Luxi, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia 1903. Birigui Piscinas. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeune Engenharia? A Engeune Engenharia tem orgulho de construir o Speed Park, Residencial Moivaz, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeune Engenharia. Travessa Carlos Gomes 67. E vamos em frente aí com muito mais informação para que você seja bem informado em tudo. Esqueci de citar aí que o meu amigo Juraci Gonçalves Spot também foi presidente do Bandeirantes Esporte Clube e nós tivemos o orgulho de trabalhar com um grande presidente também. O nome dele era Irineu Centenário. Velha guarda conhece. Irineu Centenário, carinhosamente chamado de Mocho, que também foi presidente do Bandeirantes Esporte Clube e que deu demonstração de muito carinho a esse Bandeirantes sem um recurso financeiro. Por isso a colocação de que tem dinheiro, todo mundo quer ser presidente, essa não serve para aqueles que realmente aí sempre trabalharam, sempre dedicaram o seu carinho, as suas horas. Tinha pessoas até que faziam desse Bandeirantes aí o seu orgulho de ser participante da vida do Bandeirantes Esporte Clube. Eu citei alguns nomes, estou esquecendo alguns nomes, porque afinal de contas foram muitos que fizeram desse Bandeirantes a alegria do cotidiano nosso, que teve grandes jogadores. Os maiores jogadores, que exemplo do Bandeirantes Esporte Clube, chamava-se Jobim, pretendido pelo Flamengo, jogou no Bandeirantes, tantos e tantos craques fabulosos, como um dos maiores treinadores de futebol que já passou pelo Bandeirantes Esporte Clube. Ali já tinha passado Grambel, já tinha passado Churrasco, já tinha passado um montão de treinadores, mas o Olegário, Dudu, esse foi sem dúvida nenhuma o grande treinador que o Bandeirantes subiu graças ao conhecimento dele, graças à categoria e uma diretoria que não ganhava nada, colocava dinheiro do bolso para fazer esse Bandeirantes campeão da segunda divisão da Série A2 e subir para a primeira divisão com muito orgulho. Então, não mexa com o Bandeirantes. Mexeu com o Bandeirantes, mexe comigo também. Plantão na polícia, Débora? Plantão na polícia. Plantão de polícia. Homem é preso após agredir a esposa em Araçatuba. Um desempregado de 31 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira
depois de agredir a esposa, uma dona de casa de 42 anos, do bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba. A vítima precisou ser socorrida e passar por atendimento médico no pronto-socorro. Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram até a residência e encontraram o autor. De antemão, ele confessou ter agredido a mulher. A vítima foi até os PMs e mostrou um ferimento cortante no rosto e outro no pé esquerdo, além de alguns hematomas por mordidas no braço esquerdo e na perna direita. As agressões teriam começado depois que a declarante disse que não queria mais se manter casada com o indiciado. Por conta dos ferimentos, a dona de casa foi socorrida pelos policiais até o pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e foi liberado algumas horas depois. Já o homem foi encaminhado à central de flagrantes e o delegado plantonista decidiu manter a prisão dele por lesão corporal e violência doméstica. A Polícia Civil abriu inquérito para dar prosseguimento às investigações. Adolescente de 16 anos é executado no bairro Alvorada. O adolescente José Edinaldo dos Santos, 16 anos, morador no bairro Alvorada, em Araçatuba, foi executado na noite de terça-feira. Ele estava com a companheira quando foi obrigado a entrar em um carro no qual estavam os autores. A mulher dele disse à polícia que ela e o marido vieram recentemente do estado de Alagoas e, de acordo com ela, ele era usuário de drogas e costumava sair toda noite de casa, voltando apenas no dia seguinte. O local foi preservado pela Polícia Militar e a perícia foi acompanhada por equipe da Delegacia de Homicídios e, segundo o que foi relatado, o local do assassinato não tem iluminação e nem câmeras de monitoramento. Por fim, foi relatado que a companheira estava muito nervosa, acompanhada de crianças pequenas e não tinha condições de dar declarações no momento. Ela contou apenas que a vítima não tinha ocupação no momento e que não havia comentado sobre possível ameaça, por isso desconhece os motivos e os autores do crime. O corpo foi encaminhado ao IML para exame necroscópico e um inquérito será instaurado. E vamos que vamos, completou o plantão na polícia? Com as broncas e os afanos do dia, hoje, a partir das 3h30 da tarde, estaremos no estádio Pedro Marim Berbel, com esse Bandeirantes de tantas glórias e tantas tradições aí, para que ele possa trazer mais um resultado positivo, uma boa vitória, né, Lalo? É o que nós concordamos. Queria dizer para a Marisa aí que eu não quis dar lição nenhuma para ela, apenas explicar alguma coisa que talvez ela não conhecesse em termos do Bandeirantes Esporte Clube. Agradeço a participação dela, todinha, continua participando, é apenas porque muitas pessoas não conhecem a história da vida real do Bandeirantes. E é gente que já trabalhou muito tempo, fiz muito em prol de transmissão esportiva e muita coisa, transmitia futebol, até sem patrocínio, às vezes a gente até bancava para a direção da emissora as transmissões esportivas, anunciava alguns anunciantes lá para tentar ajudar, como a gente sempre fez, e a gente ajudava fazendo a nossa parte. Então, Marisa, obrigado pelo carinho, obrigado pela pergunta que fez a gente abrir aqui uma coisa que pouca gente sabia e que muita gente talvez desconhecesse. Só para você ter uma ideia, nós estávamos numa situação financeira tão grande, e na época o que dominava aí a salvação de Santa Casa, de igreja, de time de futebol, era um chamado um bingo. E tinha que fazer, porque aqueles bingos estavam pegando fama. Então vieram até aqui e ofereceram para a diretoria do Bandeirantes, me parece para o Beto Car, grande Beto Car, hein? Já falecido, grande amigo meu. Ele se prontificou a fazer esse bingo. E foi feito os primeiros anúncios todinho e correu a cidade inteira desse bingo. Todo mundo comprou o bingo. Todo mundo. E o bingo seria no domingo. Aí a expectativa é de que esse dinheiro iria dar uma força muito grande para o Bandeirantes, estava endividado. Devia até para jogador e não tinha condição de pagar. Aliás, teve uma situação do Bandeirantes quando nós fomos eliminados, que não tinha dinheiro para pagar jogador do Bandeirantes, e o Lalo era o presidente. O Lalo deu do bolso dele, pagou para os jogadores todinho, deu cheque pré-datado todinho, para acertar a situação do Bandeirantes. Não tinha dinheiro o Bandeirantes. O Lalo cobriu tudo isso. Então nós precisávamos fazer esse bingo. E fizemos tudo, vendeu todas as cartelas. Quando foi na quinta-feira, o bingo seria realizado no domingo. Quando foi na sexta-feira, tinha um promotor público aqui em Birigui, por sinal, ele é vizinho meu de chácara, ele tem um terreno, eu tenho a chácara, e gosto muito dele, bastante atuante. Ele era promotor público em Birigui, eu posso até dizer o nome, Hermenegildo Navas, que hoje me parece que é advogado do Roquinho e advogado do Cristiano. Não estou muito garantido, mas parece
aquele negócio lá que o Leandro denunciou lá, ele é o advogado lá dos dois. O Hermenegildo Navas era promotor público e ele proibiu a realização desse bingo. Aí nós entramos em desespero. O desespero era muito grande, gente. Como é que nós agora vai devolver dinheiro, não vai fazer o bingo? Aí encontramos a tábua da salvação. Encontrei com o Roque deputado já. Roque, está acontecendo isso. O promotor público proibiu o Bandeirantes Esporte Clube de fazer esse bingo. Ele falou, mas essa portaria veio da onde? Veio lá dos organizadores do evento. O Roque olhou para mim e falou, que hora que você começa o seu programa? Eu falei, começa em 10 minutos. Ele falou, vamos embora. O Roque foi para a Rádio Clube, ali na Governador Pedro Toledo. Ele fez um comentário, isso no sábado, aliás. Ele fez um comentário, mas ele disse tanto a respeito do Dr. Hermenegildo Navas, e disse que o bingo ia ser realizado, que o bingo ia ser feito, e ninguém ia perder absolutamente nada, e quem ganhasse iria ganhar o prêmio, receber o prêmio. E falou, mas da maneira do rock de antigamente, né? Falou tanto, convidou o promotor público para ir lá no estádio embargar a realização do evento. Falou, eu queria saber se o promotor público viesse aqui, se ele tivesse coragem de vir aqui, porque eu vou estar lá e o estádio vai abrir. Sabe o que aconteceu? O estádio abriu, todo mundo entrou no estádio, o promotor não apareceu, e o Roque Barbieri entrou acompanhado com uma cartela na mão, o companheiro dele estava com outra cartela na mão. O deputado de um lado, do outro lado o delegado de polícia de Birigui, nosso amigo já falecido, o William Sanches. E o Roque fez esse bingo. Sabe para quê? Para ajudar o Bandeirantes, para salvar o Bandeirantes. Não tinha dinheiro. Podia até resolver uma penalidade aí, mexer com o promotor público, meu filho. Naquela época, mexer com o promotor público era a mesma coisa que você jogar uma pedra na caixa de marimbondo e ficar esperando o resultado, né? E o Roque fez isso. Aquele Roque que sempre deu a sua mão, sempre ajudou e sempre esteve ao lado do Bandeirantes. Então, Bandeirantes com dinheiro, Bandeirantes sem dinheiro, todo mundo vai querer ver o Bandeirantes. Desculpe essa explicação a mais, porque realmente era necessário. Falei do Irineu Centenário Mocho, esse era o cara, viu? Vamos completar? Vamos embora? Tem mais a gente? Mais apoiadores. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Olhos de Birigui. Lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lá no Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lá no Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passe em Lá no Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui. Em Birigui, o mais completo laboratório de análises clínicas com exames laboratoriais para atender você e sua família com seriedade e muita honestidade. Lâmina, Laboratório de Análises Clínicas, na Avenida João Zernac, número 1000, prédio da Unimed. Telefone 18-3641-8000. Lâmina, essa eu indico. Essa eu confio. Lâmina, Laboratório de Análises Clínicas e Exames Laboratoriais. A direção é do Dr. Gustavo.
Você merece móveis com beleza e durabilidade, tudo que te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade pra te deixar sempre muito bem. Senhoras e senhores, antes de completar o programa de hoje, lembrando mais uma vez que às 15h30 nós já estaremos a postos aqui para a Bandeirantes Oswaldo Cruz, com a participação do Chapeuzinho, do nosso querido Carmo Gonçalves, do Júnior da Birigui Piscina, do Diogo Sobreira. Só lembrando que eu recebi uma informação de que o Dr. Joel de Almeida, aqui de Birigui, não é o Joel de Almeida, o feio lá de Araçatuba, mas o Dr. Joel de Almeida, advogado do Bandeirantes Esporte Clube, juntamente com sua equipe de trabalho, estão preparando aí, já em fase de acabamento, uma auditoria da própria situação financeira do Bandeirante Esporte Clube nos últimos 10 anos. Que fique registrado que estão sendo feita uma auditoria, uma preparação do dinheiro que foi obtido com a venda do estádio Roberto Clark. Essa auditoria está sendo feita e deverá ser concluída ainda na segunda quinzena desse mês de dezembro. Portanto, fica registrado esse fato, que o dinheiro que entrou no Bandeirantes deverá ser explicado tudo nessa auditoria dentro do trabalho que a própria diretoria atual está fazendo aí às claras para mostrar tudo para o torcedor em relação a essa parte. Mas vamos esquecer tudo isso. Vamos lembrar que hoje nós precisamos ganhar o jogo, temos que ganhar. 3h30 da tarde nós estaremos aqui, a Débora, o Diogo, o Chapeuzinho também, o Carmo Gonçalves. Vamos ganhar o jogo, vamos vencer, vamos continuar, vamos subir de fase e vamos ter em 2021 um grande time. Para isso, o prefeito eleito Leandro Maffei, através da sua assessoria, ele está viajando, manda dizer que todo o apoio que a diretoria do Bandeirantes precisar, necessitar, até para uma ajuda no centro esportivo, que será a sede do Bandeirantes Esporte Clube, que leva o nome de Roberto Clark, será dada com todo carinho, com toda certeza de que talvez ele seja bandeirantino muito mais do que ele imaginava ser e que é cada vez mais. Por essa razão, já fica registrado o apoio do prefeito eleito, Leandro Maffei, através da sua assessoria, garantindo todo esse apoio. Hoje nós ganhamos o jogo. Débora, vamos embora? Para voltar logo, né? Vamos embora para voltar. 15h30 nós já estaremos aqui gritando e torcendo para o Bandeirantes. Quem quiser participar, 997-331210, já pode mandar o zap, viu? 997-331210, já vai mandando as suas mensagens de colaboração com o Bandeirantes Esporte Clube para uma grande vitória e as suas mensagens também.